Política em Pauta, com Marcelo Medeiros. Análise completa, assuntos polêmicos, comentários de especialistas. O que acontece no Brasil e no mundo, você acompanha aqui, na Rádio Ceará News. No ar. Política em Pauta, com Marcelo Medeiros. Olá, ouvintes, um ótimo dia. Estamos começando o Política em Pauta com Marcelo Medeiros, aqui na Rádio Ceará News. A partir desse momento, você acompanha a transmissão ao vivo do Política em Pauta por meio do nosso Instagram, que é o Instagram da Rádio Ceará News. Você pode acessar e acompanhar ao vivo as informações, também por meio do nosso site, acessando agora o www.radiocearanews.com. cearanews.com.br é o nosso site. Estamos ao vivo também pelo YouTube e pela fanpage, a página no Facebook, aqui da Rádio Ceará News. Também registrando nesse momento o nosso ao vivo pela rede de notícia, a rede de notícia A Notícia do Ceará. Recebendo aqui nos estúdios candidatos, pré-candidatos a deputado estadual e também ao governo do estado do Ceará. Aqui do nosso lado esquerdo, o general Teófilo, pré-candidato ao governo do estado do Ceará. Seja muito bem-vindo à Rádio Ceará News, general. Obrigado aos telespectadores da Rádio Ceará News, a esse programa de grande audiência, Política em Pauta, a todos os componentes da mesa, meus cumprimentos. Muito bem, muito obrigado. Fernando Torres ao lado do general, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Ceará News. Eu que agradeço mais uma vez o convite, agora está ao lado do nosso pré-candidato a governo do estado, general Teófilo, compondo essa brilhante mesa. Ao lado do nosso apresentador Marcelo Medeiros, ele, Jerônimo Ivo, presidente estadual do Partido Novo. Seja bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar ao lado aqui do general, então vamos ao debate. Começando o nosso programa com o Marcelo Medeiros, tratando de assuntos relacionados à política, candidatura e diversos assuntos. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Eduardo. Bom, primeiro, um bom dia a todos, sejam muito bem-vindos aqui à Rádio Ceará News e vamos bater um papo informal sobre o general, sobre sua candidatura. E queremos aí tentar extrair aí o máximo de informações aí pertinentes aos nossos ouvintes e internautas, né? Já que a Ceará News está em todas as mídias sociais. Esqueceu de dizer que também nós estamos no nosso aplicativo app. É o novo aplicativo? É, o novo aplicativo que já está também no ar aí, né? Podem baixar o app no Google Play para Android. Está liberado para Android. Você já pode baixar, inclusive está valendo aquele prêmio lá de R$1.000 para a Copa. Exatamente. E na próxima semana também teremos o aplicativo para iOS também já em operação. Ao vivo em todas as plataformas em breve. Com certeza. Bom, general Teófilo, prazer tê-lo aqui mais uma vez. O senhor é candidato pré-candidato, desculpe, porque realmente é um perigo hoje você falar que é candidato. Nós temos aqui dois pré-candidatos aqui. Eu também sou um pré-candidato, né, pelo Partido Novo, mas isso é outra história. Hoje aqui o nosso bate-papo é sobre a sua pré-candidatura a governador do estado. A primeira pergunta: por que ser governador do estado do Ceará? O que ele fez assim chegar a eu posso ser governador do estado do Ceará? Marcelo, essa é uma pergunta muito interessante, né? E também não estava nas minhas previsões ser pré-candidato ao governo do estado do Ceará. Realmente não era o meu objetivo. Eu tenho 45 anos de serviço militar, sou soldado, né, desde os 17 anos, quando adentrei a Academia Militar das Agulhas Negras, e tenho muita experiência nessa área de gestão. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, qualquer militar, seja do Exército, da Marinha ou da Força Aérea, ele começa a gerir um pequeno grupo como tenente e vai acrescentando um pouco de conhecimento, porque ele passa do pelotão para a companhia, para o quartel, uma unidade maior, até que, como general, ele vai ser o gestor de uma grande quantidade de militares e espalhado por diversos estados do país. Então eu tenho essa experiência, tenho esse conhecimento, rodei esse país inteiro, inclusive no exterior, e estava me aposentando quando um amigo comum, o deputado Raimundo Gomes de Matos, amigo de Colégio Militar de Fortaleza,
conversou comigo se eu, tão novo, entre aspas, né, 63 anos, iria ficar em casa sem fazer nada. E eu nunca pensei em ficar em casa, pensava em dar aula, e já tínhamos colocado uma disciplina para lecionar na Unifor, que seria defesa estratégica, já que eu penso em formar os civis que vão trabalhar no Ministério da Defesa. Mas aí ele disse, porque vamos conversar com o senador Tasso, ele está querendo saber sobre segurança e tal, sua experiência. E lá ainda na ativa em Brasília, começamos a conversar e surgiu o convite. E eu já tinha recebido um convite para a Amazônia, para ser deputado federal, pelo prefeito Arthur Vigílio, também do PSDB. Mas não aceitei, porque já tinha definido que queria voltar para o meu estado. E não tinha o alvará de soltura da minha esposa. Ela disse, Amazônia não mais. Chega, se for no Ceará, você tem a minha autorização. E aí eu aceitei o convite do senador Tasso, pela pessoa do senador Tasso, pela integridade dos membros do partido que estão na nossa coligação e por achar que é um desafio. E a minha vida sempre foi de desafios. O que eu puder prestar de serviço ao meu estado, a essa população, eu estarei realizado. É a única intenção que eu tenho, o único objetivo meu é prestar um apoio ao povo do estado do Ceará. Isso é interessante. Falando sobre experiência, né? Eu até estava conversando aqui com o Fernando, né? Algumas pessoas me ligaram para perguntar o que um general sabe de governo, o que um general sabe de governar um estado. E eu, como conhecedor da Amazônia, eu navego muito na Amazônia, conheço bem toda aquela região da Amazônia. Eu falei, olha, quem foi comandante da Amazônia entende muito bem de gestão e entende muito bem, no caso, de logística. Porque se existe algum lugar onde a logística é muito difícil, é na região amazônica, onde você consegue atender a população ribeirinha, né, de uma forma bem difícil, né, e somente as Forças Armadas é que fazem esse atendimento. Até os próprios governos estaduais têm dificuldade de atender e pedem ajuda às Forças Armadas. Então acho interessante falar um pouco sobre essa experiência na Amazônia. Por exemplo, ninguém aqui, eu acho que ninguém nunca escutou falar de escalpelamento de meninas, né, por motores vamos dizer assim, aqueles popopó, que são aqueles barquinhos lá, rabetinha. Né? A rabetinha lá, que tem lá, aquela rabetinha, né? E eles, simplesmente as crianças perdem, as meninas são escalpeladas. Essa é uma cena triste que eu já vi, né? É a cena triste e é difícil de a pessoa entender como isso acontece. Então, o relacionamento com a população ribeirinha, eu acho que dá uma boa cancha de aprendizado e também para administrar numa região tão difícil quanto é a Amazônia. O brasileiro precisa realmente conhecer mais a Amazônia. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa experiência lá na Amazônia, principalmente na área de logística e de gestão. Você colocou aí no início, a logística na Amazônia é muito difícil. E eu fui o comandante da região, antes de ser o comandante estratégico da Amazônia. Como general de 3 estrelas, general de divisão, eu fui voluntário para ir para lá porque eu gostaria de resolver ou ajudar a resolver alguns problemas que vinham desde a minha época de tenente. E nessa experiência que eu tive na logística na Amazônia foi muito interessante, porque quando eu terminei o comando de 4 estrelas, a minha ideia era ser o comandante operacional do Exército. O comandante do Exército disse assim, não, quem faz logística na Amazônia faz logística em qualquer canto do Brasil. E aí me colocou como comandante logístico do Exército Brasileiro. Então eu terminei minha carreira no Exército como comandante logístico, fruto da experiência que nós tivemos na Amazônia. Esse problema dos escalpelamentos, você falou, as rabetinhas são pequenas embarcações com um motorzinho pequeno por causa a gente diz do nível do rio, né, que varia muito, então tem que ser uma embarcação muito pequena, com um calado muito, muito baixo. E o cabelo das índias é muito grande, elas não cortam o cabelo. E aquele cabelo engancha no pequeno motorzinho que é aberto em cima, né? E aquilo ali prende o cabelo e arranca, faz o escalpo do cabelo das crianças. Então existe uma campanha, a nossa Marinha
está muito empenhada nisso, em fiscalizar. Mas é uma imensidão, né? A Marinha tem um trabalho sensacional no Distrito Naval, lá no combate às irregularidades, são superlotação nas embarcações, nos regionais que nós chamamos, a falta de cuidado, a falta de inspeção com as embarcações, de repente há um incêndio numa embarcação, morre muita gente, não tem colete salva-vida, então a Amazônia é outro mundo, que se não fossem as Forças Armadas, porque praticamente o Estado está ausente daquilo ali. Eu vejo pessoas falarem assim, coisas totalmente sem nexo quando falam sobre a Amazônia. Porque é responsabilidade de fechar a fronteira. Para fechar uma fronteira de 16 mil quilômetros com selva amazônica, com milhões de furos, igarapés e rios, é praticamente impossível. Então a pessoa que diz isso não conhece, nunca botou os pés na Amazônia. Não conhece e também não conhece o orçamento das Forças Armadas. O orçamento das Forças Armadas, muito bem colocado, né? Para cuidar dessa imensidão de país. Mas veja bem, com muita vontade, eu cito 3 grandes projetos que nós fizemos lá. Primeiro era levar o teleensino e a telemedicina lá para as fronteiras e para as tribos indígenas. Nós não podíamos abrir a selva para botar os cabos de fibra ótica porque o IBAMA não deixa. O meio ambiente não deixa. Então, os engenheiros do Instituto Militar de Engenharia fizeram um projeto, desenvolveram uma tecnologia de lançar os cabos de fibra ótica pelos rios, cabos subfluviais, sem mexer no meio ambiente, sem afetar o meio ambiente, comprovadamente. São 7.800 quilômetros de cabo de fibra ótica que nós iniciamos a colocar na calha do Rio Solimões, a próxima é o Negro, Madeira, Purus e Juruá, atingindo 52 dos 63 municípios do estado do Amazonas. Então nós vamos levar pela primeira vez a medicina, o ensino para todas as escolas públicas, para todos os órgãos de saúde do estado, fruto do trabalho do Exército. Chama-se Amazônia Conectada. Isso foi projeto desenvolvido durante o meu comando. Depois nós tivemos o Pro-Amazônia, ou seja, todas as instalações militares recebem pesquisadores de todo o Brasil e até do exterior, se tiverem conveniados com as nossas faculdades, para fazer a pesquisa que for necessária relativa à biodiversidade ou outro assunto de ciências que interessa ao nosso país, nas nossas dependências, por conta do Exército, da Força Aérea, que leva e ele fica 1 mês, 2 meses, tudo, alimentação, médico, dentista, especialista na área. Então esse projeto tem revelado coisas impressionantes. A poluição dos rios pelo o mercúrio dos garimpos, o DDT, que é esse inseticida maldito que está invadindo as florestas e também poluindo tudo. Então esse chama-se o Pro-Amazônia. Tem o Amazônia Conectada, tem um trabalho com os drogados. O pessoal não sabe, mas São Gabriel da Cachoeira é um município que tem na cabeça do cachorro, onde o Drauzio Varela fez uma reportagem muito bonita sobre o problema do álcool com os indígenas. Eles não têm muita opção de vida, então eles usam o álcool para se distrair. E às vezes tomam até desodorante e as pessoas não sabem. A contenção do infanticídio por parte dos índios é um trabalho que nós fizemos lá. O índio, se nasce gêmeos, um tem o espírito do mal e o espírito do bem. Então hoje, no século XXI, um tem que morrer e eles matam. Eles matam. E tem gente que defende isso no século XXI porque é da cultura. É inadmissível. Vamos dizer assim, é um crime até no pensamento, né? De pensar que você pode matar uma criança porque é da cultura. Se for assim, o mundo vai se acabar. Bom, agora vamos trazer essa experiência de Amazônia, né? Vamos agora voltar aqui para o nosso estado do Ceará, porque nosso estado tem muitas dificuldades, muitos problemas para serem resolvidos, principalmente no interior do estado. Um deles é a violência e principalmente uma pobreza extrema, onde nós temos muita dificuldade e onde as pessoas são cooptadas por voto, para vender voto, é uma dificuldade no relacionamento, até por questões da própria ignorância da população mais pobre. Então, como fazer para mudar esse cenário em nosso estado? Nosso estado é um estado grande, é um estado, vamos dizer assim, teoricamente rico, principalmente com a sua população, mas como fazer para alcançar a população do interior para que elas enxerguem que o Estado está fazendo alguma coisa em benefício delas e não em benefício do próprio governo? Olha, as pessoas às vezes têm uma memória curta e esquecem. O Ceará tem uma posição geoestratégica privilegiadíssima. Por que o americano instalou as bases americanas no Ceará e não no Rio Grande do Norte na época da Segunda Guerra Mundial? Aqui era o trampolim. Então o PC, o nosso bairro do PC, era o PC americano.
Então, é uma posição privilegiada. O estado do Ceará tem tudo para ser um dos estados mais desenvolvidos dessa nação brasileira. Agora, está mal administrado. Está com essas políticas que não levam a nada, o clientelismo, como você muito bem colocou. Hoje nós somos aqui um narco-estado. Nós somos o hub da droga, não somos o hub do turismo. Então, vamos falar de segurança pública, Marcelo, logo? Vamos embora. Eu gostaria de falar um pouco sobre a parte das drogas e principalmente da prostituição infantil e do turismo sexual também no nosso estado. Perfeito. Então vamos começar com a parte das drogas, né? Eu digo e tenho falado nas minhas entrevistas que nós temos que transformar o Ceará numa ilha de segurança. Não me interessa que o governo federal não faça a parte dele. Não é se botar a culpa no governo federal. Porque nós temos estados vizinhos que têm índice de criminalidade bem menor do que o nosso. Então, nós que conhecemos a Amazônia, e é bom que você conhece também, sabemos que a rota da droga que vem para o Ceará não é de Foz do Iguaçu. Não é daquela tríplice fronteira. Aquela ali do Paraguai fica ali no sul e no sudeste. A nossa vem pelos 2 maiores produtores de cocaína do mundo, Peru e Colômbia, pela Rota dos Solimões, que atinge a Foz do Amazonas. Passa por Itacoatiara. Exatamente, exato, por Itacoatiara, e entram pelo litoral. E qual é a fiscalização que nós temos no litoral do estado de Ceará? De Camusim a Icapuí, 0. Não tem uma embarcação, nem da nossa Marinha, que não é responsabilidade dela, nem da Polícia Federal e nem mesmo da Polícia Ambiental. Porque nós temos que ter embarcações e um controle desse litoral. Por que nós temos os paraísos? Jericoacoara, Canoa Quebrada, porque ali a droga chega em qualquer veleiro, em qualquer rabetinha, vindo pela costa. Então as grandes quantidades de droga, e eu sei porque trabalho com inteligência, entram pelo litoral. O crime organizado, a Família do Norte, lá, né, que a origem é em Manaus, e que tem já uma facção aqui, uma filial no nosso estado, faz isso de graça, sem fiscalização nenhuma. Agora, existe conivência, incompetência e incoerência de um discurso com a prática. Então nós vemos um governo que diz que investe muito em segurança, mas sem qualidade. Aumentar o número de policiais militares não resolve. E investimento em inteligência, 0. Então nós temos que ter uma inteligência ligada até com a Colômbia, do qual eu conheço bem, trabalho, fiz vários cursos na Colômbia. Tive até recentemente lá. Então Colômbia, Amazonas, Pará, Maranhão e Piauí tem que estar interligado com a inteligência para a gente ver onde é que está essa rota da droga, saber a hora de chegada. Nós temos pistas de pouso clandestino em torno do Porto Pecém, em que se cobra um dinheiro para pousar uma pequena aeronave e que aquela aeronave está trazendo droga. E isso se faz abertamente, de dia e de noite. Né? A qualquer hora você vai encontrar isso. Então não tem fiscalização, não tem inteligência e não tem tecnologia. Como é que você vai resolver esse problema? Me parece que não há um interesse em resolver o problema. O que mais parece é isso. Até porque houve um desmantelamento da nossa polícia judiciária, né? Perfeitamente. A polícia civil ela foi desmantelada. Então não se investiga mais. São poucos as investigações que chegam ao final, né? Então se você não tem investigação, não tem, vamos dizer assim, você não consegue processar ninguém e os crimes continuam impunes. E parece que existe um interesse de algumas partes do governo em manter isso dessa maneira. Ou seja, investe-se na polícia militar, fazendo ostensivamente, né, um policiamento ostensivo, mas não existe vamos dizer assim, a pesquisa, né, a investigação para que se chegue a resultados objetivos sobre a diminuição da criminalidade. Como é que se houver essa interligação? Haveria possibilidade de uma interligação ou até unificação da Polícia Civil com a Polícia Militar e também um convênio mais efetivo com a Polícia Federal no sentido de coibir e blindar o nosso Estado, né, para que entre em nosso Estado a quantidade enorme de pessoas vindas de outros estados para praticar o crime aqui em nosso estado, principalmente agora com esse hub que nós temos aqui de voos internacionais. E parece que o nosso aeroporto não está muito bem preparado para identificar drogas que são transportadas, no caso não são, diretamente do estado do Ceará para os países da Europa. Qual seria a sua proposta, caso, né, como pré-candidato, qual seria a sua proposta nesse sentido de melhorar a segurança do Estado?
Primeiramente, você colocou o problema da Polícia Civil, que é muito importante, a Polícia Investigativa, a Polícia Judiciária. Hoje, a resolubilidade de todos os crimes, de todos os delitos que acontecem no estado de Ceará, somente 8%, 92% ficam inconclusos. Você não sabe o que é. Então, o crime compensa. No estado de Ceará, o crime compensa, porque você comete o crime e você não é julgado finalmente. Então, só 8% chegam a um grau de resolubilidade. A nossa Polícia Civil, hoje o efetivo dela é menor do que 10 anos atrás. Isso é impressionante, não se admite. Hoje há uma disparidade entre o salário de um delegado da Polícia Civil e o escrivão, o inspetor. Né? Então nós temos que fazer um reajuste, temos que fazer um plano de carreira e prestigiar a Polícia Civil. Não se admite delegacia de Polícia Civil que não tenha plantão de 24 horas. Aqui no Ceará não tem. Nós temos uma delegacia que tem plantão de 24 horas. Isso é um absurdo. Isso não dá para ser. Delegacia de proteção da mulher. Então hoje a gente vê o índice de criminalidade das mulheres jovens é o maior do mundo. Supera a país da África com IDH bem diferente do nosso. Então ainda a gente está lá trabalhando com o Instituto Maria da Penha, preocupado com isso aí, porque as mulheres estão morrendo, as mulheres do nosso estado, de 15 a 24 anos. Isso é inadmissível. Então a gente tem que melhorar. Na parte de fiscalização, como é que se admite? Eu fui daqui para Bogotá, tiraram da minha mala um shampoo que tinha mais de 100 ml e minha espuma de barbear. E só. Foi a única fiscalização que fizeram. Eu cheguei em Bogotá, tinham 2 cachorros cheirando minha mala. Eu fui todo revistado por um scanner de pessoal. Depois tem scanner de mala, tem não sei o quê. Para onde você vai? Tira sapato. Aqui, quando eu voltei, nem isso teve, nem o shampoo tiraram. Porque eu comprei o shampoo de novo lá. Nem o shampoo tiraram. E eu vinha voltando de Bogotá num voo direto da Avianca. Então, como é que querem combater alguma coisa? Falta autoridade, como você muito bem colocou. Os bloqueadores de celulares. Cadê os bloqueadores? Até hoje não estão nos presídios. Um presídio decente, de segurança máxima, ou como de ultrassegurança, com vantagem para o município que aceitar colocar. Colocar preso para trabalhar. Preso ocioso é preso que está em treinamento, está melhorando e vai sair lá doutor no crime, em vez de corrigir e voltar ressocializado para novamente ser um cidadão de bem. Então, todos esses problemas deixam o Ceará como paraíso do crime. Eu hoje, por incrível, eu vinha passando ali em frente à Assembleia, no carro, e eu observei que tem uma obra ali enorme ali do lado, né? Mais um anexo da Assembleia. Mais um anexo. Lá, obra de quase 13 milhões de reais para a construção de mais um anexo com 7 mil e alguns metros quadrados. O número de do funcionalismo público, ele vem aumentando muito no estado do Ceará, na área principalmente de cargos comissionados. E isso vai diminuindo o poder do Estado de investir. Aí eu estou com uma pergunta aqui da Maiara Parente, falando sobre o que o senhor faria no caso desse número exacerbado de funcionalismo público e de funcionários contratados para atuar, principalmente agora, em ano eleitoral. Nós estamos vendo aí vários órgãos públicos contratando dentro do limite, né? Mas funcionários que parece que ficam dando cabeçada um no outro e com pouco trabalho. E o lado que precisa, que é o lado da segurança, o lado do policiamento civil, da polícia militar, está um pouco largado de lado, e principalmente nos presídios. Até para complementar, a doutora Socorro França, ela participou de um fórum de segurança que o Partido Novo promoveu aqui no estado, e ela falou que foi ela realmente que determinou a exclusão, a separação das facções por presídios. Então, hoje você tem um presídio que é de uma facção A, aí outro presídio que é da facção B, não pode misturar essas facções, porque senão elas se matam. Ou seja, o Estado perdeu o controle total da segurança. Eu vejo o governador Camilo Santana anunciando que porque nós estamos investindo em segurança. Na verdade, ele tem que investir em inteligência para a segurança, de fazer com que a segurança efetivamente tenha resultados. Porque não adianta, como é que você vai chegar em um ambiente sem inteligência estratégica? Então, nós temos que
estabelecer parâmetros. E o parâmetro, eu acho que é o resultado final, a diminuição da violência no Estado. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito dessa parte, principalmente do que o senhor faria em caso para a melhoria da segurança efetiva e principalmente na diminuição de cargos comissionados dentro do Estado. Isso está muito ligado à falta de autoridade, né, de disciplina. Quando você é obrigado a separar os presídios por facção, isso indica nitidamente que você não tem autoridade nem dentro dos presídios. Você está refém do crime organizado, das facções que hoje comandam o estado do Ceará. Essa é que é a verdade. Nós tivemos um exemplo agora no Rio Grande do Norte, um simples exemplo, de um diretor de penitenciária que fez o seguinte: bom, eu estou com problema que mesmo com bloqueador eles estão se comunicando e dando ordem dentro. Ele tirou as tomadas. Tirou as tomadas dentro do presídio. Como é que vai recarregar o celular se não tem tomada? Pronto. Uma solução simples, com disciplina, com autoridade. E resolveu o problema. Aqui não se faz isso. Outra coisa que eu digo, se você tem uma facção ou várias facções no presídio, você não pode colocar um prisioneiro, um réu primário ali dentro. Porque se você colocar, ele vai ter um doutorado e vai ser especialista no crime. Você tem que separar. Tem que ter um presídio só para os primários. Porque senão nós vamos continuar com esse problema. E tem que ter disciplina e tem que ter autoridade. E tem que ter uma guarda penitenciária muito bem treinada. Uma guarda penitenciária que faça jus àquele trabalho que está fazendo. Porque senão eles são cooptáveis e podem ser aliciados pelo próprio crime organizado. Isso é um problema sério. E aí facilita a entrada de celular, de arma branca e de outras coisas mais. Eu participei da primeira inspeção de presídio na Amazônia que o Exército fez. Nunca o Estado do Ceará pediu ao Exército Brasileiro para fazer uma inspeção em presídio. Não é desconsiderando a nossa polícia, é que nós temos mais equipamentos para fazer essa inspeção. A polícia nos ajuda muito, deixa a cela limpa e nós vamos com detectores de mina, detectores de metais e vasculhamos rapidamente um presídio, sabendo onde é que estão celular escondido, arma branca escondido, fotógrafo, gravação, pessoal da Polícia do Exército, forças especiais, cães farejadores. A coisa simples, são cães farejadores. Nós não usamos cães farejadores. Todo mundo usa o cão, é o melhor detector de droga. Eu não vejo um cão no Brasil fazendo esse trabalho. Isso é erro primário. São poucos casos. Temos alguns, mas são poucos. São poucos. E a eficiência do Estado, que você colocou muito bem. Essa terceirização, cargos comissionados, tem que acabar com isso. Serão os mínimos possíveis. Nós temos que investir na meritocracia. O que é a meritocracia? É ocupar o cargo quem tem valor, quem é o profissional que tem uma vida dedicada àquela ação. E se tem muita gente, o Estado está inchado, vamos remanejar. Lógico que eu não vou dizer que eu vou desempregar todo mundo, que nem posso, porque se ele é concursado, ele tem direito. Correto. Mas se tem uma secretaria que está inchada, vamos pegar e colocar em outro local. Vamos fazer auditoria, vamos fiscalizar. O que está faltando é isso. Então, se tem um horário para cumprir, tem que ter alguém lá e tem que ter um aplicativozinho, que você conhece bem, num celular, que a pessoa fale online, just in time, com aquela pessoa que está e que é responsável por aquilo ali. Eu marquei uma consulta, não estava lá. Isso a Colômbia faz, Bogotá faz, Medellín faz, Cali faz. Então, nós temos tecnologia, inteligência, informação e tornar o Estado eficiente. Gestão focada em resultados. Correto. Falando nisso, eu escutei um outro candidato também falando que iria aumentar os impostos para a população. O nosso Brasil tem uma carga tributária enorme e ele pune principalmente a população mais carente, porque ele bota o imposto em cima do consumo. Então, a cesta básica, ela é simplesmente taxada e muito. Então, a população pobre ela poderia ter uma folga, né, uma melhoria na sua qualidade de vida, se o Estado, principalmente, diminuísse, no caso, o ICMS sobre as cestas básicas, sobre a cesta básica, para que esses produtos tivessem, vamos dizer assim, um custo menor, principalmente para a população carente. E também a parte de que o Estado não entrega os serviços decentes para a população. Você paga muito imposto. Se você pagasse muito impostos e você tivesse um retorno, mas isso não acontece. A população, ela além de pagar os impostos, acaba contratando os mesmos serviços em outras áreas particulares, privadas, para poder ter o serviço que ela deveria ter, que já pagou por ele. Então, como é que se houver essa situação do Estado, onde nós temos aí
um alto ICMS, né? Apesar do Estado precisar arrecadar, como é que nós vamos equalizar isso em termos de investimentos no Estado e sem penalizar as populações mais carentes? Nós falamos aqui que nós temos, principalmente no nosso estado, um estado grande, um estado gigantesco na hora de cobrar. E um estado muito pequeno, um estado anão, na hora de retornar isso em serviços públicos essenciais que a população tanto necessita. Então esse é o estado do Ceará. Hoje a imagem do Ceará é gigante em cobrar e pequeno na hora de retornar essa cobrança. Então não se pode jamais falar em aumentar impostos, tributos. O Brasil não aguenta mais de pagar impostos. O reflexo disso aí foi essa greve dos caminhoneiros, né? Em que nós temos aqui um dos maiores ICMS do Nordeste, quiçá do Brasil, uma gasolina, uma das mais caras, o óleo diesel um dos mais caros, refletiu que a sociedade não aguentou mais. Agora, nós temos um Estado super endividado e que está investindo com empréstimo. É igual o pai de família que não tem mais dinheiro, entra no empréstimo, entra no agiota e não tem mais como sair. O final dele é um final muito ruim, muito triste. Isso é a visão que o Estado do Ceará tem hoje. Ele se endividou ao ponto de não ter mais recursos normais dele para pagar o que ele deve. Então ele hoje vive de empréstimo, aumento de impostos, porque você sabe que tem um fundo de defesa que todo funcionário postal paga. Tem um sargento do bombeiro que paga quase R$10 por fundo de defesa. Isso é um crime, tirar de alguém que já ganha tão pouco, R$10 para um fundo de defesa. Nós temos um FECOP, o Fundo para a Extrema Pobreza, em torno de 600 milhões por ano. E esse dinheiro não vai para a extrema pobreza, já está sendo distribuído entre as secretarias. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o Estado está inchado. Nós precisamos trabalhar em fazer um Estado eficiente, eficaz e que tenha gestão e resultado, para poder voltar à normalidade do nosso Estado do Ceará. Existe aí uma propaganda, né, dizendo que o Estado do Ceará é o Estado que está melhor posicionado em termos de economia do Brasil, né? É um Estado que tá pagando em dia, mas aí até que ponto esse endividamento, essa dívida que o Estado está adquirindo para poder fazer esses investimentos, em algum ponto nós teremos que pagar essa dívida. E até isso talvez aconteça num curto espaço de tempo. Ficar rolando essa dívida, em algum momento o Estado quebra. Então não seria a hora de fazer o dever de casa e realmente fazer uma política honesta, direcionada para a arrecadação? Tem que arrecadar, não tem jeito, mas principalmente desonerar o Estado, né, com dívidas que serão impagáveis no futuro. Então nós estamos aí prevendo que daqui a 5, 6 anos o Estado estará totalmente endividado e quebrado. Essa é a nossa proposta, é fazer esse ajuste fiscal no Estado e trabalhar com essas obras faraônicas que foram iniciadas e que vão ficar aí esqueletos gigantescos, obras inacabadas, como é o Aquário, obras acabadas que não estão prestando para o fim que se destina, como o Centro de Formação Olímpica, como o Centro de Convenções, que serve muito para show do Roberto Carlos, show disso, o Porto do Mucuripe, que foi um porto que foi um investimento, obras que eram para ter sido terminadas para os Jogos Olímpicos, para a Copa do Mundo de 2014, e até hoje não terminaram. Então o VLT, uma obra que é colocada do nada ao lugar nenhum, porque ela foi feita do lado da Via Expressa, que, como o próprio nome diz, é um local que não tem afluxo de pessoas, porque foi construída uma Via Expressa ali. E do lado tem um VLT. Então, tem que ter estudo de viabilidade técnica, tem que ter planejamento, e eu vou ter que fazer, eu ou quem for eleito, um trabalho de gestão dessas obras para que ela ou se privatiza, ou se dá para terceirizar para alguém administrar, porque o custeio, o investimento eu nem falo, e o custeio é enorme. O custeio de um aquário é coisa gigantesca. Então é bom se pensar nisso aí. Nós temos vários exemplos aí, do tatuzão que nós compramos aí, que está lá enferrujando, né? Foram 2 tatuzões que foram comprados. 4, né? 4 tatuzões, né? E foram abandonados, não são utilizados para nada. O Estado nem ganhar dinheiro com isso. Literalmente enterrado, ou seja, o tatu realmente está dentro do buraco mesmo e com isso leva o Estado mais profundo ainda, né? Cada vez vai cavando mais essa dificuldade. Eu gostaria aqui da participação do nosso amigo aqui, Jerônimo Ivo, para participar do programa, fazendo aí algumas perguntas para o general ou para o Fernando Torres. Primeiro eu queria aqui... esse movimento de renovação, eu fiquei muito feliz
quando o senador tomou, já eu entro na minha pergunta, ao nosso futuro governador, né, General Teófilo, e eu fiquei muito feliz quando o PSDB fez esse movimento de renovação e tomou uma atitude muito corajosa, né, em buscar realmente nomes novos. E fruto disso, quando essa decisão foi tomada pelo PSDB, fruto disso, nós temos aí o afastamento da velha política de troca de moeda. Então, os 24 partidos que não comungaram com essa renovação, com o seu nome, para essa renovação pura, já se posicionaram. Eu acho que todo o estado do Ceará já conhece qual é o nível da velha política e quem está realmente do outro lado. O novo, ele não se manifestou, até mesmo porque nós não coligamos, né? E estamos finalizando agora, creio que até o dia 27 de julho, o nosso nome, se nós vamos lançar governador ou não, oficialmente, né? E caso, se o partido não lançar governador, os seus filiados e os seus pré-candidatos ficarão livres para apoiar aquele candidato que eles bem entenderem. Lembrando que o novo é oposição a tudo que aí está, né? Então, eu fiquei muito feliz, principalmente com o seu nome, né? E eu creio que logo, logo, o novo deve se posicionar, não institucionalmente, mas os seus filiados, né? Nesse sentido, a quem realmente a gente pode ajudar e contribuir nesse sentido, não na troca de moedas, mas na questão de contribuir a uma gestão futura, que é essa renovação que a gente tanto busca dentro do Estado. E a minha pergunta, general, ela vai dentro da questão da saúde. O Partido Novo ele tem alguns projetos. Aqui no estado do Ceará, nós efetuamos 3 fóruns, o de saúde, segurança e educação. Aí concluímos agora, finalizamos os fóruns, e a ideia é formar uma pasta de governo técnica. Nós já estamos mensurando e compilando esses dados, e na área de saúde nós já temos alguns números, e houve algumas, eu acompanhei, comecei a estudar esses números e conversar com alguns técnicos da área de saúde. E conversando com o médico do José Frota, ele é um atendente lá, e ele falou, olha, Iva, aqui dentro do José Frota, eu estava lá, nós temos aqui 73 policiais civis fazendo a segurança de bandidos, praticamente. E ele me mostrou realmente uma ala lá, e realmente tinha alguns policiais paisanos e no meio do cidadão comum sendo atendido. E uma coisa que me deixou bastante chocado foi que chegou um cidadão lá, trabalhador, ele havia perdido esses 2 dedos aqui, trabalhando numa serra, e estava lá sentado, sangrando, e eu sentei ao lado. Imediatamente chegou, tudo bem, chegou um bandido lá, tá, com algumas facadas e ferido, estava bem também, estava até rindo, e foi prontamente atendido. E aquele cidadão que estava lá, isso me gerou até um pouco de revolta, ele ficou lá, esperando. Foi quando esse meu amigo médico, que estava lá atendendo, foi que interviu e conseguiu. O que o senhor imagina dentro da saúde hoje, assumindo o governo do Estado? Qual é a primeira atitude que o senhor vai tomar? Muito obrigado aí, Jerônimo Ivo, pela pergunta. A saúde, ela junto com a segurança, eu acho que são os 2 calcanhar de Aquiles do nosso estado. Eu estive visitando todos os hospitais estaduais de atenção secundária e terciária, o Hospital Geral César Cares, o Hospital Geral de Fortaleza, Alberto Sabin e o Hospital de Messejana. E o que eu vi lá me deixou assim estarrecido. Pacientes ao longo dos corredores, salas de cirurgia com goteira dentro, salas de cirurgia com barata,
Até um gato entrou dentro, as pessoas fotografaram, tinha um gatinho que entrou dentro de uma sala de cirurgia, de uma UTI. Fossas abertas com mau cheiro na César Calles, em que todo mundo usava uma máscara, não por doença infecto-contagiosa, pelo mau cheiro da fossa. UTIs neonatal superlotadas, onde era para ter 10 crianças, tinham 20. Os acompanhantes não cabiam dentro do local. E eu digo porque eu tenho uma experiência em saúde muito grande. Porque na Amazônia, como nós comentamos no início, eu era o diretor de saúde de 4 hospitais que atendiam ao SUS. Porque lá, como eu falei, o Exército é a única presença do Estado. Então, fazíamos o acompanhamento do pré-natal, que lá não existe. Trabalhávamos com essa saúde, que tem muito nascimento lá de crianças que procuram da Colômbia e do Peru para nascer no Brasil. E até na Nicarágua, onde eu passei 6 meses trabalhando com mutilado de guerra, num hospital montado em barracas, eu vi tanto descaso com a dignidade do ser humano quanto na atenção da saúde aqui no estado do Ceará. Eu fiquei impressionado como é que a pessoa, um governante, consegue botar a cabeça no travesseiro e dormir depois de ver aquela situação da saúde. E outra coisa, investir em obras que não são prioridades. A saúde é prioridade, são seres humanos que estão morrendo diariamente. O Hospital de Messejana está tendo um problema seríssimo com os transplantados, porque está faltando o medicamento da rejeição. Deixou-se fazer a operação do coração porque não tem um simples catéter, não tem uma coisa muito simples. Se centralizou as compras, mas não se fez uma distribuição da logística desse material. Então falta tudo, falta as coisas mais simples na atenção primária, na atenção secundária. Nós temos que incentivar. O Instituto Zé Frota, ele é do município, não é do Estado. Mas, lógico, se ele não estiver bem aparelhado, esses doentes vão acabar indo para a atenção secundária e atenção terciária, superlotando os quadros que nós estamos vendo hoje. Então, temos que fortalecer policlínicas, as UPAs, para que elas realmente façam um represamento de algumas doenças, de alguns problemas que não é o caso de vir para o Estado. Todo dia você vai ver ambulâncias dos vários municípios adentrando aos hospitais do Estado com doenças simples que eram para ter ficado lá na ponta da linha. Então tem que ter uma gestão eficiente, uma gestão eficaz da atenção primária. E essa atenção secundária que hoje está inchada e superlotada, temos que fazer convênio com a iniciativa privada para pelo menos liberar os corredores e para reformar os hospitais. Porque é uma vergonha os hospitais do jeito que eu vi. Tapume fechando os pacientes que estão nos corredores. Aí chove, aquele tapume infiltra e a criança que está colada com a maca ali no tapume está com pneumonia. A mãe me contou isso lá. É uma vergonha. Então esse convênio tem que ser urgente, pagar os convênios e aliviar esses doentes dos corredores. Só ficar a quantidade permitida pela Organização Mundial da Saúde. Porque esse é um grande problema que nós temos hoje. Há pouco tempo, a questão dos convênios, eu acompanhei agora há pouco, no início do ano, a questão do cancelamento da questão da Santa Casa, né? Então, depois o governo lançou uma nota informando que iria rever, inclusive até, acho que assinou, e não aconteceu isso. Então, não houve essa reavaliação do governo quanto aos benefícios lá da Santa Casa, que atende prontamente lá. Tem um outro ponto aqui que eu sei que não cabe ao governo, mas o senhor já deixou bem claro sobre a questão de aumento de impostos. Como é que o senhor, eu não sei se o senhor está acompanhando essa questão dos alvarás da prefeitura, né, contra os empresários aí, esse estado ditatorial de imposto tributário aí. Não só contra os empresários, né? Mas quem vai pagar a conta é a população. Isso. Vai ter que repassar para o consumidor, né? Como é que o senhor vê isso, general? Olha, é um absurdo que está se fazendo. Esses alvarás altíssimos estão se cobrando, os impostos altíssimos, refletem no consumidor. Na cesta básica que foi falada aqui, isso tudo vai para o consumidor, porque nenhum empresário vai querer arcar com esse prejuízo. Então ele vai aumentar o custo do serviço, o preço do artigo que ele está vendendo. Sem sombra de dúvida. Isso não é necessário. Existem umas práticas que se tornaram comum no nosso estado brasileiro e no Ceará particularmente, por exemplo, a renovação de carteira de motorista. Por que tem que ficar renovando a carteira de tanto e tanto tempo? Eu fiz isso agora na minha administração com armamento. O cara, para portar uma arma, tinha que de 2 em 2 anos fazer, para dizer que estava bem, de 2 em 2 anos ninguém fica doido. Então aumenta para 5 anos, porque isso é a indústria da multa, é a indústria da cobrança, é a indústria do imposto. Então isso sempre quebra no mais fraco, que é o usuário, é o consumidor.
Então nós temos que prolongar esses prazos, reduzir esses impostos, porque o Brasil ficou conhecido como custo Brasil. Então você quer competir com qualquer empresa no exterior, você não vai conseguir por causa da burocracia e do custo Brasil. Você tem que acabar com essas burocracias, com essas altas taxas de tributos. O que for estadual, nós fazemos. O que for federal já é mais difícil, não vou enganar ninguém, tem que ter uma votação no Congresso, mas por isso nós vamos ter uma bancada que vai lutar, que é uma bancada de gente nova, como nós estamos esperando, que a população realmente tenha acordado e vai eleger as pessoas novas, com ideias novas, com urgência. O Novo é um exemplo disso. A próxima pergunta seria, no caso, até para o Fernando Torres, né, que é um jovem pré-candidato aí a deputado estadual. Como você vê essa renovação na política? Eu particularmente acredito que democracia se faz com renovação. Se nós continuarmos com os mesmos políticos votando em neto, bisneto, tataraneto, eu acredito que nós não chegaremos a nenhum ponto e as coisas não irão mudar. Para mudar, nós precisamos alterar isso. E como convencer a população? A população anda tão descrente da política, né? Ela anda descrente realmente. Pesquisas apontam que mais de 40%, se a votação fosse hoje, elas não iriam votar ou votariam em branco, ou seja, não escolheriam seus candidatos. Então, precisamos de renovação. Eu gostaria que você comentasse isso, também fizesse qualquer outro comentário que você queira, por favor. Certo. Isso é um assunto importante. Inclusive, eu vou fazer um pedido aqui em audiência para que a população não deixe de votar, não vote nulo, não vote em branco, porque isso favorece quem está comprando o voto, né? Então, essa é uma prática que está até rodando nos WhatsApp, nos grupos, que 50% da população mais um não votar vai anular a eleição. A gente tem que desmistificar isso, é uma mentira isso. Não existe, eu já vi até gente esclarecida falando isso, né? Isso é uma propaganda maldosa até, né? Então, com relação à renovação, realmente, nós temos políticos, a gente tem que saber uma hora de separar o joio do trigo. Nós temos políticos sérios que querem trabalhar e esses merecem a nossa confiança e merecem continuar o trabalho que vem desenvolvendo. Agora, a maior parte realmente necessita de uma grande renovação, em especial no nosso estado, que a gente voltou a prática do curral eleitoral, do coronelismo que existia antigamente. Então, eu vejo a população hoje muito mais atenta, com um olhar diferente. A rede social será um grande divisor de águas nessa campanha. Nós estamos aqui numa rádio online, né? Isso aqui é uma inovação, isso aqui está passando por um processo disruptivo, que, aliás, quando a gente conversa com o general, ele sempre disse que vem com as propostas dele novos, porque se for para fazer o que já está aí, não adianta, né, colocar o nome à disposição, e isso mexe com muita zona de conforto, né? Mas a política que ele vem, as propostas que ele vem é para a população, não é para determinado grupo de políticos, né? Então, eu acredito que a renovação será um passo importante, mas nós temos que ir mais além. Nós não temos no Brasil e no estado do Ceará uma instituição ou uma entidade para formar jovens políticos. Nós não temos. Então, como renovar de verdade sem ter esse treinamento? É verdade, né? Verdade. Então, nós precisamos trocar um pelo outro, não significa, né, a renovação só porque é mais novo. E eu queria fazer uma pergunta ao general, visto que 44% da nossa eleitor é jovem, e o público jovem hoje cansou de ser atendido nos gabinetes, tem uma grande ideia e dizer: é o futuro, esse país está para vocês, tomem de conta, e as coisas realmente não são eficientes. E o senhor, como candidato do Tasso Gereissati, nosso grande senador, que inovou na sua gestão, onde a média de idade dos seus secretários era muito baixa e fez um grande governo muito voltado para o empreendedorismo, o que o senhor tem a dizer para o jovem a partir do dia 1º de janeiro de 2019? Obrigado, Fernando. Eu gosto muito de trabalhar com jovens. Então, eu fui, por várias vezes, instrutor, professor da academia, né? Militar das Agulhas Negras e depois da Escola de Comando do Estado-Maior. E hoje participo de grupos de jovens, das turmas que eu formei. Hoje já
já não são tão jovens, mas tem muito boas ideias. O jovem é, antes de tudo, um empreendedor, é um inovador. É aquela pessoa que acredita, né? Eu não gosto de conversar com um jovem que está acomodado, que entrou naquela zona de conforto e acha que é assim mesmo, que não vai votar, como o Fernando colocou, que ele não tem confiança em mais ninguém, não. Nós temos que dizer sim sempre ao nosso país. Diga sim ao Brasil, porque o Brasil é uma potência, só está mal administrado por bastante tempo. O jovem vai ser a matéria-prima do meu trabalho. Nós estamos pensando em até mudar o nome da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Secretaria da Inovação, que vai pegar e patrocinar as startups dos jovens. Nós já tivemos várias reuniões com o próprio Fernando, que foi presidente da Associação dos Jovens Empresários, não é isso? Isso. Então, essa é a minha matéria-prima. Financiar. E a partir do momento que aquela startup, aquela microempresa esteja andando bem, o Estado vai se desvinculando dela para não ficar inchado. O Estado não pode assumir tudo, mas incentivar, acreditar no jovem, trabalhar com o jovem é fundamental. Então, um centro de inovação, uma incubadora de empresas, isso qualquer país do mundo está fazendo. Medellín, na Colômbia, está fazendo isso de uma forma sensacional. É só acreditar e ter a certeza de que esse governador, se eleito for, vai trabalhar essencialmente com o secretariado mais jovem, com os empresários mais jovens, para dar vez a esses micros que se tornarão empresários e grandes empresários futuramente. Eu acho que o senhor já respondeu a minha pergunta. Eu ia fazer uma pergunta sobre a questão de educação e a parte de inovação tecnológica, mas aí o senhor já deixou bem claro. Em que sentido eu iria fazer a pergunta? É justamente porque nós temos hoje uma obra sensacional, que são hoje praticamente o estado do Ceará é o primeiro estado do Nordeste que tem um cinturão digital e ele é mal gerido, são três linhas iluminadas e como o senhor deixou muito claro, o senhor teria essa questão da inovação, o senhor já falou, em termos, utilizando isso na educação, o senhor imagina utilizar essa tecnologia na educação dentro do seu projeto? Tem alguma coisa? Com certeza. No Exército ainda eu participei de um sistema chamado CISDIA. Esse sistema quer dizer o quê? Sistema Defesa, Indústria, Academia, Universidade, né? Em que a academia é a universidade, a indústria é o empresariado comum, né? E a defesa é o governo trabalhando numa indústria de defesa, que não quer dizer que seja armamento. Defesa é uniforme, defesa é calçado, defesa é cibernética, é tecnologia de inteligência, de simulação de combate. É uma gama de coisa muito grande que vai incentivar aquele jovem empresário, aquele cientista, aquele pesquisador a trabalhar nesse sentido. O pessoal aí chama de tríplice hélice. A tríplice hélice nada mais é do que o governo, o empresariado e a universidade, trabalhando junto. Ela tem que girar essa tríplice, porque não adianta eu ter uma grande pesquisa se não tem alguém bancando essa pesquisa. E para ser bancada, ela tem que ter uma utilidade, ela tem que gerar recurso. Ela não pode gerar só papel, documentação, brochura. Ela tem que gerir alguma coisa que é economicamente viável. Então, isso é função do governo incentivar. Qualquer país do mundo faz isso. E nós aqui não fazemos. O Instituto Militar de Engenharia, que eu apresentei o projeto para trazer para o governo aqui, ano passado, ainda na ativa, com um terreno doado no Cumbuco, 16 hectares, uma área maravilhosa, pelo Capitão Bosco, que é um antigo aluno do IME, hoje já um senhor, mas que tem uma gratidão e queria retribuir. Não foi feito nada. Tá ali, ia fazer um grupo de trabalho, o grupo de trabalho não saiu. Hoje, quem mais aprova no IME é o estado do Ceará. Mais do que São Paulo, mais do que Rio de Janeiro. O que acontece? A fuga de cérebros, a fuga de inteligência, que vão para o Rio, vão para São Paulo, para o IME e não voltam mais. São absorvidos pelo mercado lá. O ITA também, né? O ITA também. Então, se eu tenho um campus avançado aqui, com padrão IME de qualidade, com local, com a parceria público-privada, esse cearense vai ser um polo do Norte e Nordeste, para onde vão ocorrer, e as empresas vão vir para cá se instalar aqui, porque vão encontrar inteligência suficiente. Se você for na companhia siderúrgica do PECEM, o que ele diz? Eu tô empregando o cearense, 70% é dinheiro cearense, mas é a mão de obra mais baixa. Toda a diretoria da siderúrgica vem de fora. Os engenheiros metalúrgicos, os grandes diretores, está todo mundo de fora.
Por quê? Porque as nossas inteligências, e o Ceará é um estado de inteligência, estão fugindo, estão indo para o exterior, estão indo para o sul e para o sudeste. Tem que fixar esse pessoal aqui, e essa tríplice hélice é fundamental. Eu vou fechar, só para redução de imposto, pessoal do Novo, nós somos contra a questão de mais impostos, então, bem rapidinho, proposta para redução e simplificação da carga tributária. O senhor teria já alguma coisa? Hoje o nosso ICMS ele gira em torno de 29%, né? E já estou trabalhando com isso. A nossa equipe tem um grande economista, eu não vou citar nomes, mas tem um grande economista trabalhando conosco, que está trabalhando seriamente nessa redução de impostos, que passa pelo ajuste fiscal do Estado, enxugar o Estado, tornar o Estado mais eficiente, para que eu possa não usar e não necessitar desses impostos altíssimos que o Ceará cobra. Então nós já estamos trabalhando nisso, para a redução de impostos, microcrédito para o empresário. Isso o Banco do Nordeste faz isso. Até uma ideia simples, eu estava com os mototaxistas de Messejana e eles, não poderia o mototaxista ter a mesma vantagem do taxista? Sim. Por que não fazer? Sim, né? Sim. O DPVAT não poderia ser parcelado, já que o DPVAT de uma moto, um trabalho com segurança, direção defensiva para eles, uso de capacete. Essas são coisas simples que você vai atender ao público que hoje mais necessita. Então, hoje eu não posso nem pensar, nem sonhar em aumentar impostos. E que gera riqueza. E que gera riqueza, perfeitamente. Então, não passa pela gente, estamos terminando esse projeto, que um deles é a geração de empregos e, lógico, que passa pela a redução dos tributos. Obrigado, gente. Antes de passar aqui para o Fernando Torres, apenas para registrar, eu levei um puxão de orelha aqui, porque eu pronunciei o nome errado aqui, que não é Maiara, é Mayra Parente, tá? Então fica o registro aqui, que é a Mayra Parente, que fez aquela pergunta. E falar agora em perguntas, nós temos aqui, o cearense, ele pode estar fora do estado, mas ele fica acompanhando o que acontece no estado. Temos aqui Francisco Medeiros, de Brasília, falando que gostou muito do seu posicionamento sobre segurança. Então está lá acompanhando a Ceará News lá de Brasília e apoiando aí suas propostas para melhoria de segurança no estado. Mas também agora vamos dar voz também aos que são opositores a algumas ideias. Então temos aqui o Rafael Oliveira, querendo saber quais propostas de redução e simplificação da carga tributária já foi feito. Não, tem um outro aqui que falou sobre Milton Salles, a pessoa Milton Salles, falando o partido dele teve no poder e nada fez. Fez somente vender todas as estatais e corruptos da merenda escolar e aí não tem general Teófilo que dê jeito. Então é um comentário de um ouvinte e nós temos que registrar os comentários, independente de serem favoráveis ou não. Isso aqui é democracia. Obrigado, Antônio. Quando ele fala assim, o partido dele, parece que eu sou o PSDB desde criancinha, né? Eu tô no PSDB e tô por um motivo só. Porque a pessoa que me convidou é uma pessoa íntegra e que fez muito pelo nosso estado, que chama senador Tasso Gereissati. Eu não fui convidado por nenhum outro partido. Só fui convidado por esse partido no Ceará. Correto. Eu não respondo por nenhum outro partido em qualquer lugar do Brasil. Não respondo. Respondo pelo PSDB no Ceará. Então, o meu partido é o PSDB do Ceará. Apoio os candidatos do PSDB porque tem que ser coerente com o que eu escolhi. Mas acredito que hoje apontar um partido que tenha todos componentes íntegros está bem difícil. Não quero generalizar, mas está bem difícil. Então, porque eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que me filiar a algum partido. Com certeza. Eu não posso mudar alguma coisa se eu quero mudar sem ser filiado a um partido. Como se filiar ao Novo, que é um partido que está começando agora, e outros tantos. E os bons, eles precisam invadir os partidos. As pessoas precisam conhecer os novos candidatos que estão aparecendo, que estão se apresentando. Agora, isso é importante. Eu só queria completar com ele que eu sou a favor também da investigação, que pague todo e qualquer político, independente de partido, pelo que ele fez. Se a justiça determinar, que ele pague, que seja preso, que vá responder pelo que ele fez. Eu sou a favor disso aí. Seria uma pergunta que eu teria, mas a gente está com o tempo já quase no limite. Também o senhor tem outro compromisso, né, que eu vi aí na agenda aí.
O PSDB, ele perdeu muito dos seus filiados. Muita gente debandou do PSDB, mas não foi pelos motivos que eu achava que deveria ser. Por exemplo, alguns debandaram para ir para compor a base do Camilo. Eles não debandaram quando houve a denúncia contra o senador Aécio Neves. Que o senador Aécio Neves foi acusado, né, de receber propina e está em julgamento. Nesse caso, o que aconteceu com o PSDB a nível nacional com essa perda grande de filiados e de colaboradores? Marcelo, eu vou falar pelo Ceará, né? Quando eu fui convidado para ser o pré-candidato a governador pelo senador Tasso, nós tivemos uma reunião na sede do PSDB com vários outros partidos que hoje não estão mais com a gente. E alguns até membros do PSDB que hoje já não estão mais com a gente. Isso aí me faz lembrar porque o senador me deu a palavra. E eu falei muito claramente, olha, eu sou o pré-candidato e a única exigência que eu fiz para o senador Tasso é que eu não aceitaria conchavos políticos. Eu vou fazer um governo baseado na meritocracia. Não adianta o cara perder a eleição e agora vai ganhar uma secretaria de presente. Não é assim que funciona. Correto. Na minha cabeça e na minha formação... O senhor não sabe como é bom ouvir isso. De 45 anos de exército brasileiro. Então eu tenho uma tranquilidade, o senhor está dizendo isso, mas daqui a pouco o senhor eleito vai mudar. Não, eu entrego o boné, eu não preciso disso aqui, gente. Eu estou isso aqui pelo povo do Ceará, por servir ao povo. Eu só quero isso, servir ao povo do meu estado. Mais nada. Não preciso de dinheiro, já tenho meu apartamento, meu carro, minha moto, que é o que eu quero. Então não tenho mais nenhuma ambição nesse sentido, fica bem claro isso aí. E aqueles que, quando eu dei o discurso, se afastaram, eu até gostei, só pedi desculpa ao senador. Senhor senador, eu cheguei com uma bomba atômica e as pessoas que não são de bem se afastaram. E graças a Deus eu ouvi do senador essa resposta. Foi bom que eles se afastem, porque não comungo nem dos seus pensamentos, nem dos meus. Então, ele disse uma frase que ficou antes só do que mal acompanhado. Estamos só, mas estamos bem, estamos com dignidade e é isso que o povo cearense precisa. O senador Tasso Gereissati é conhecido porque ele foi um ponto de inflexão no estado do Ceará, né? Quando eu cheguei aqui, eu sou um carioca fugido, né? Mas eu sou um cearense mais do que muita gente aqui, porque eu estou aqui há 35 anos que eu estou no Ceará, constitui família aqui, meus filhos são cearenses, mulher cearense, e eu tenho a terra como minha, eu sou cearense de coração mesmo. E quando eu cheguei aqui, o Tasso, logo depois, ele foi eleito. Então, realmente, houve uma mudança significativa na estrutura do Estado, em indústrias que vieram para o Estado. Então, realmente, ele fez muito pelo Estado e até hoje não tem ninguém que fale mal dele em qualquer área, porque ele manteve a seriedade dele e isso é muito difícil no meio político. Então, o Tasso Gereissati, ele merece o respeito realmente da população. Gostaria de passar agora a palavra aí para o Fernando Torres. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte também, o Rodrigo Gomes, que está acompanhando pelo Facebook, e é um assunto que, se a gente tivesse tempo, a gente ia discorrer muito, que ano passado eu toquei muito nesse assunto, que é as propostas para o problema da seca, né? E eu sempre brinco o seguinte, esse atual governo, como você mesmo falou aí, general, eu acho que ele brincou muito na infância daquela bolinha que quando para na nossa mão tem que pagar uma prenda, porque a segurança é problema do governo federal. A seca é problema de São Pedro, que não chove. Mas não tem previsão, não tem uma prevenção, né? Não tem nada para tratar, corretivo e prevenção. Então, quais são as suas propostas para o problema da seca? É uma pergunta muito boa. A parte hídrica é uma das prioridades nossas, a parte hídrica no estado de Ceará. Há quantos anos eu venho sofrendo aqui no Ceará com a indústria da seca? Tem gente que não quer que a seca acabe. Isso é fundamental que se diga com muita sinceridade abertamente. Eu comandei uma unidade aqui em Fortaleza em 2000 e distribuí a água com a famigerada Operação Pipa para 87 municípios. Nós fiscalizamos. Hoje tem muito mais, mas isso e já começou antes. O orçamento do Exército, eu vou falar porque era eu que gerenciava, agora como comandante logístico, para todo o Nordeste, R$1,5 bilhão para fiscalizar. Quer dizer, é dinheiro que sai pelo ralo. Nós não estamos investindo em nada, em fiscalização de uma coisa que virou uma indústria, a indústria do carro-pipa. Então eu tenho meu carro-pipa, não quero que acabe isso, senão vou perder meu ganha-pão.
Então não é por aí que se resolve o problema da parte hídrica. É com seriedade. Então temos que terminar a transposição do São Francisco. Temos que pensar que essa bacia do São Francisco não é uma bacia forte. Já temos que estar no planejamento e já está do governo federal, justiça se faça, não é responsabilidade do estadual, na transposição do Tocantins, para reforçar essa bacia. Já tem estudos de pesquisadores da UFC na transposição do Parnaíba, que também seria reforçado pela água do Tocantins. E aí vem gente e diz assim, mas será que o Piauí, a Amazônia, o Tocantins... Está na hora da Amazônia pagar pela quantidade de cearenses que foi para lá. Na época da borracha, o Ceará invadiu o Acre, hoje é um estado, uma filial do Ceará. Então está na hora dele pagar o trabalho que nós fizemos com ele lá, acho que isso aí se ajusta facilmente. Hoje, agora, eu vou sair daqui e vou ter uma reunião sobre dessalinização de água. Eu visitei Israel. Não é possível que nós ainda não tenhamos pensado nisso, na dessalinização desse vasto oceano que nós temos aqui, para abastecer com água de consumo humano toda a região metropolitana de Fortaleza. E pegar a água do Castanhão, do Banabuiú, do Oroz e botar para a agricultura. Que a água é deles, a água está lá. E não desviar essa água para a Companhia Siderúrgica do PECEM também, que precisa de água, mas tem que ser de outra fonte. E não da fonte que está acabando com as indústrias que nós temos no Vale do Jaguaribe, né? Então, nós temos que trabalhar nesse sentido. Tem o açude de inteligência, tem açudes inteligentes, né, que são açudes com boca pequena e grande profundidade. Tem como acabar com a seca aqui. Israel, que é um deserto, não tem problema de seca. O estado do Ceará tem, por incompetência de alguém. Eu acredito que, no caso, as soluções existem, né? As soluções existem. O que precisa é que a população acredite e coloque novos nomes lá na Assembleia para poder trabalhar e apoiar novas ideias e acabar com o toma lá da cá na política. Gostaria só das palavras finais. Gostaria que o senhor ficasse aberto aí para falar o que o senhor quisesse para a população cearense. Só agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu acho que no debate é que a gente cresce, é no momento de crise que a gente vê os bons administradores, e nós estamos aí oferecendo o nome ao povo do Ceará, um nome novo, que não sou político, estou político. A minha primeira experiência com a política é agora. Já lidei muito com políticos, porque como general a gente é mais político do que militar, porque nós participamos, né, de campanha de vacinação, operações de garantia da lei e da ordem, né, atendimento às comunidades mais carentes, com ações cívicos sociais. Então a gente trabalha muito com os políticos, mas de entrar na política é a primeira vez. Estou tendo uma experiência muito boa, estou sendo muito bem assessorado por esse partido. Até agora não vi nenhum nome que está comigo que seja nome sujo, que eu não aceitaria. Espero agora lançar nossa chapa início do próximo mês, uma chapa com pessoas novas, com pessoas não comprometidas, ou se mais antigos. Também não vamos descartar a experiência dos mais antigos, mas que sejam pessoas de ilibada confiança, pessoas respeitadas e que já tenham um nome em prol do nosso Estado. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, General Teófilo, muito obrigado, Fernando Torres, muito obrigado, Jerônimo Uivo, do Partido Novo, e a população cearense está aí, a Ceará News colocando informações novas a cada dia para debate e conversa sobre todos os assuntos pertinentes ao nosso Estado. Bom dia a todos e até a próxima. Obrigado. Aí você acompanhando essa entrevista super bacana aqui no Política em Pauta com Marcelo Medeiros. Recebemos aí no programa de hoje o general Teófilo, pré-candidato ao governo do Estado pelo PSDB. Fernando Torres, pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. Jerônimo Ivo, presidente estadual do Partido Novo. Você pode compartilhar essa entrevista, curtir aí a fanpage da Rádio Ceará News e enviar também através para os seus amigos, para suas redes sociais, por meio do nosso link no YouTube. Política em Pauta vai ficando por aqui. Nós voltamos em uma outra oportunidade. Forte abraço e até lá. Você ouviu Política em Pauta com Marcelo Medeiros. Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.